Olá, vamos falar sobre leitura de imagem na expansão da consciência. Que expandir a nossa consciência é elevar a nossa compreensão de quem nós somos, do nosso papel aqui. É perceber através do nosso sentir a nossa identidade, o nosso caminhar, as nossas escolhas, influencia os nossos resultados, né? E a nossa relação com os outros. Mas hoje a gente vai falar de leitura de imagem que eleva o nosso nível de sensibilidade, elevando a percepção, o conhecimento, a capacidade cognitiva, as nossas sinapses, mas também a nossa relação mais profunda com a gente mesmo e com os outros seres. Bom, eu queria falar uma coisinha para vocês. A maneira com que a gente observa as coisas, ela pode ser aprimorada. Então vamos observar essa pintura que aparece aqui na tela. O que vocês estão vendo? Descrevam o que vocês estão vendo nessa imagem. Obviamente, como não tem como eu mediar vocês, então a gente vai caminhar o nosso olhar juntos, tá? O que seria bom mesmo é fazer isso ao vivo, mesmo que seja online, tá bom? A gente marca esse encontro aí. Então nós vemos um rapaz, e ele está sem camisa, ele nos olha, né? Ele observa, o olhar dele está ao nosso encontro, então ele está de frente para a gente. Vamos partir para uma observação do que realmente a imagem fala. Não vamos ainda entrar no campo da interpretação, tá bom? Se atenha ao que a imagem está falando, a imagem está mostrando. Então a imagem nos mostra que esse rapaz ele está numa postura de braços cruzados, reta, né? Ele está com o seu cabelo penteado, ele tem uma fisionomia séria, atenta. Atrás dele, então, tem uma ampla paisagem, né? Que vai até lá no plano lá de trás. Então, desde o fundo, daquele último plano lá onde parecem que ter serras, montanhas, tem uma construção também, vindo mais à frente um outro morro, uma montanha de pedras, né? As nuvens, e a gente vem nesses planos posteriores, mais próximo do rapaz, a gente vê uma plantação, uma cerca, né, um portãozinho, uma cerca de arame com madeira, uma outra plantação que parece ser uma bananeira, objetos no chão, como se fossem pedaços de coisas, pedrinhas alinhadas e um chão de terra batido, né, pelo que parece. Agora vamos partir então, nós vimos os planos, né? Vamos partir para essa textura, a planura dessa superfície que cobre a pele. A gente consegue ver as pinceladas, né? Então, apesar de essa pintura é de um artista famosíssimo chamado Cândido Portinari. Ele é famoso porque ele trouxe uma grande mudança. Ele foi um artista que produziu muito, ele tem mais de 5.000 produções, desde esboços até obras finalizadas, 5.000 obras finalizadas, entre pintura, desenho, mural. Ele trouxe o muralismo que ele bebeu lá na fonte do muralismo mexicano, ele trouxe o conceito da força do trabalhador, né? Da presença como protagonista as classes operárias, as classes trabalhadoras. Então, Cândido Portinari ele viveu na sua infância em fazendas de café. A gente não consegue ver na imagem, na plantação lá atrás, né, o que são, mas ele retratou várias fazendas de café em suas obras. Essa informação ajuda a gente a fazer leituras mais profundas sobre essa imagem, né? Sobre essa obra de arte.
Então a gente pode perceber na imagem a pincelada, né, que eu falei da presença do pincel, a gente percebe o movimento da pincelada, a presença do artista nessa construção. Isso já é uma influência europeia. O Cândido Portinari ele trouxe a estética europeia, que era modernista, né? Então essa pincelada é bastante modernista nessa época, já é muito moderna para a época. Ele traz essa textura que não só está na pele, no cabelo, né? Mas também na plantação, a gente percebe no chão essa pincelada visível, né? Não é uma pincelada realística num nível que você não consegue distinguir o rastro que o pincel faz. Não, ele deixa a pincelada como uma maneira mais moderna de se expressar esteticamente. Então esses dados que eu dei para vocês sobre a infância dele, sobre a formação do Cândido Portinari, dos trabalhos dele, né? Ele tinha uma escala de clientes como a ONU, por exemplo. Ele fez murais para a ONU em Nova York, entre outras coisas, muitas coisas, imagina. Mas, então a gente vê a superfície, a gente consegue observar as pinceladas do céu, as nuvens, né? Essa textura que diferencia dos lábios, uma textura mais lisa, do cabelo, né, ondulado. O cabelo é muito sensorial, né? É palpável a gente sentir a textura desse cabelo, um cabelinho crespo, né? A gente percebe uma natureza ali que foi manipulada, né? Bastante manipulada, porque a gente não vê plantas, árvores nativas, a gente vê uma fazenda mesmo, mexida e trabalhada com as mãos do homem, né? E quem mexeu, né, se apresenta. A cor que transmite esse personagem que se apresenta na imagem, muito provavelmente para a época, 1934, era o próprio protagonista mesmo de tudo que ali se produzia, nesse local, nessa fazenda, né? A imagem fala isso pra gente. E aí tá uma coisa que a gente começa a entrar no campo que essa obra convida, que é o campo interpretativo, né? Portinari traz na presença, né? Eu vou falar o nome da obra para vocês. Eu ia perguntar que nome vocês dariam para essa pintura. Mas ela tem um nome bastante representativo, que é O Mestiço. Então, essa violenta miscigenação, o Brasil cancara na obra de Portinari entre o índio, o preto e o branco, né? Personificado então nesse mestiço de braços cruzados que nos encara com toda a sua dignidade e altura do olhar, da postura. Essa postura que Portinari escolheu retratar, Portinari tinha a intenção de colocar a representação desse rapaz num nível elevado, protagonismo mesmo do brasileiro trabalhador. Então, o Cândido trazia essa ideia do trabalhador já num outro patamar de representação para as sociedades, porque essa pintura ela foi exposta por uma sociedade burguesa, né? Esse sujeito do trabalhador, do mestiço, numa condição que não era mostrada ainda como protagonista de uma obra. A gente não pode esquecer que eram pinturas encomendadas por pessoas que tinham muito dinheiro, né? Desde a época da nobreza. Então, quem bancava o artista pelas suas encomendas não era o trabalhador do campo, né? Então, esse trabalhador ele foi retratado como protagonista sem ser encomendado da significação, da consciência de classe do próprio Portinari. E é isso que é um novo aí do conceito da narrativa da obra. Trazer esse conceito, o trabalhador, né? Aquele que não tem
um sujeito que não leva na sua representação um título, um nome, né? É um anônimo, como tantos outros trabalhadores. E ele representa muitas famílias também, em outras obras, muitos trabalhadores do campo, do café. E é isso, nós fizemos uma leitura interpretativa, mas o que a gente sente nessa obra? Pensa o que você sente com esse olhar, como ele te penetra, o que te faz sentir, o que essas nuvens te fazem sentir. Você consegue mergulhar na obra como se voasse dentro dela, né? Como é que os seus olhos caminham nela? Quais são os elementos dessa composição que fazem sentir coisas boas ou não? Quais são as sensações, a temperatura dessa obra? Ela é palpável nos seus sentidos? Como a gente falou do cabelo, né? Há algum magnetismo que você consegue sentir? Então se conecte com o artista, se conecte com esse rapaz mestiço, paisagem. E essa relação entre você e a obra, ela será única, né? Ela vai fazer você ter as suas memórias, as suas lembranças, as suas relações com o seu passado e com os lugares onde você já foi. Com os trabalhadores que você já observou, com as suas mãos, se já trabalhou pegando numa enxada, e você sabe como é que é a relação das mãos com calos, né? Da enxada, da prática da lida. Você já mexeu com a terra, você sabe o cheiro da terra. Então, todas essas sensações eu quero que você traga para essa vivência. E toda vez, e se você for à Pinacoteca do Estado, em São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, você subir as escadarias até o acervo e entrar pela parte do modernismo no Brasil, essa obra vai estar esperando você. Ela está exposta, ela faz parte do acervo e você vai ver de perto as pinceladas do Portinari, você vai ver esse olhar cara a cara e vai sentir o magnetismo da obra. E fica aqui então a nossa leitura. A gente fez uma leitura de imagem, começando com a pergunta: o que você está vendo? E é dessa maneira, é essa ferramenta que eu quero deixar com você, essa simples pergunta, onde você vai entrar em qualquer ambiente que tenha uma obra de arte e vai levar essa pergunta com você: o que eu estou vendo? Tá bom? É a chave do portal da arte, o que você está vendo. Nela você vai poder se relacionar com qualquer obra de arte, não importa se é atual, antiga, se é de outros países, se é do Brasil, se é dança, se é teatro, não importa. Você faça essa pergunta para você, que você vai expandir a sua maneira de perceber a obra, tá bom? Às vezes eu faço essa pergunta até mesmo quando eu observo outras coisas, como o céu, o mar. A resposta do que a gente pergunta vai fazendo com que a nossa percepção busque, né? A gente vai buscando. E nessa busca, a expansão dessa busca faz com que o nosso olhar se amplie, a nossa capacidade de sentir, de todos os nossos sentidos, né? De escutar, de ver, se amplie, do tato, do ouvido, tudo. E é isso, é uma leitura de imagem, algo muito simples, mas a gente não pode esquecer que existem elementos em volta da gente que também constituem texturas, cores, dimensões, profundidade, né? Uma perspectiva, assim como tudo na natureza. Então a gente se
doa nesse tempo de relação entre as coisas, do encantamento, da investigação estética. Olha só como é flexível. Uma folha tão seca do pé de amoreira que eu peguei há mais de 4 meses. Ela ainda tem uma flexibilidade muito grande. Aliás, uma flexibilidade porque ela está murcha, né? Porque se a folha tivesse fresquinha ainda e eu puxasse dessa forma, ela se partiria provavelmente. Interessante, né? A gente pensar como me fez lembrar das pirâmides de Quéops, por exemplo, onde tudo que se coloca dentro da pirâmide, quando a gente pega uma estrutura piramidal perfeitamente construída como a de Quéops, forma um campo energético chamado de energia taquiônica, e tudo que é colocado ali embaixo desidrata. Então, o que revela a mumificação, né? Ela não estraga, ela não apodrece, ela apenas murcha, resseca e preserva o formato, preserva as características, ela não se putrefica, né? E é isso, eu peguei essa folha para mostrar para vocês que há maneiras inúmeras de se apreciar, de elevar o nosso senso de percepção, nas cores, nas texturas, no cheiro. Um cheiro de chá de amora. Nossa, que cheiro bom. Pena que vocês não vão poder sentir. Uma textura gostosa, uma beleza, né? Nos traços, né? Se fosse desenhar isso, eu fico olhando essa folha e imagino ela desenhada, com todas as sombras e luz que dá a sinuosidade, né? E esse, por último, eu queria mostrar para vocês. Durante muito tempo, eu peguei vários pedaços de madeira vindas do mar, deixadas na areia pelo mar, e eu acho riquíssimo o polimento que o mar deixa, a água salgada deixa na madeira, além da forma, né, incrível, essa textura toda rugosa desse pequeno pedaço de tronco. Para mim isso é uma escultura maravilhosa. Eu atribuí a esse objeto o significado de uma escultura, porque arte é isso, né? Arte é o que nós chamamos de arte. É claro que tem seus critérios, as suas características formais, né? Não só fechadas como um sistema fechado, mas também expansivo, né? A arte contemporânea está aí para dizer isso, que os conceitos de arte vão mudando, vão se ampliando. Mas é o que o artista estabelece que é, a partir de conceitos, de narrativas, da sua relação com o objeto, o significado atribuído a esse objeto. Então ele não é apenas madeira, mas ele é um objeto que pode se tornar simbólico, né? O simbolismo é isso, é uma atribuição de um significado a uma forma. E eu acho encantadora essas formas. Ele ainda tem pedaços dentro soltos, mas ele está completamente seco. E eu deixo então o meu abraço para vocês e vamos praticar a leitura de imagem. Vamos expandir a nossa consciência para quem nós somos, o que as coisas simbolizam para nós, tá bom? O que o cheiro, a textura, as cores nos dizem. Um grande abraço. Até mais.